Querido amigo, hoje o nosso alvo é iniciar o estudo do capítulo 37 do livro de Gênesis, onde nós encontramos a continuação da história de Jacó, mas encontramos também aqui o relato de um episódio muito significativo, pois através desse episódio a história dos patriarcas começa a ter um outro foco, isto é, depois de Abraão, Isaque e Jacó, ou Israel, o nosso quarto personagem entra em cena. Ele é José. Isso mesmo, muito conhecido por todos nós como José do Egito. A sua história é bem detalhada. A Bíblia dedica pelo menos 10 capítulos ao estudo, à narrativa da vida de José. Por quê? Deixa eu te explicar. Por duas razões, pelo menos. Porque José é uma figura honrada, pura, nobre, é uma figura elevada. José é um dos vultos mais retos que encontramos nas páginas da Bíblia. Uma outra razão também, porque o Espírito Santo dedicou tantas páginas para registrar a história de José, é porque ele é o maior tipo, ou o tipo mais perfeito da pessoa de Jesus Cristo. Isto é, através da vida de José, encontramos muita semelhança com a vida de Jesus. E assim, vamos ver nos próximos programas alguns paralelos existentes entre a vida de José e a vida do Senhor Jesus Cristo. Ora, sabendo que Cristo é o objetivo ou o assunto mais importante da Bíblia, a história de José, tão semelhante como a de Jesus, ganhou todo esse destaque que veremos, porque ela nos traz, então, vários paralelos com relação à vida do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos verificar nos próximos programas esses paralelos. Ao estudarmos esse capítulo, é possível notarmos que a família de Jacó é diferente da família de Esaú. As duas famílias seguem rumos completamente diversos, rumos diferentes. Esaú foi e fixou-se em Seir, que é Edom. Jacó fixou-se em Canaã, a terra prometida por Deus ao seu povo. Encontramos falhas e erros nos membros de ambas as famílias, mas na família de Jacó encontramos sempre aquele elemento que representa uma promessa, uma esperança. Assim, vamos ler os 2 primeiros versículos e a partir daqui nós vamos perceber a diferença entre essas duas famílias. Diz assim o texto: habitou José na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Veja só, interessante como se confunde o nome de José com Jacó. E aí o texto continua dizendo assim: tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem. Acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seus pais. Vemos aqui que Jacó foi para Canaã, para o sul de Belém, para Hebrom, onde Abraão havia morado. Era um lugar especial para Jacó. Foi ali onde Abraão, seu avô, cultivou a sua comunhão com Deus. Mas na sequência dos eventos, um nome dos seus filhos é mencionado com destaque. Exatamente, é o nome de José. Ele era o primogênito de Jacó com a sua querida esposa Raquel. Seu nome significa que o Senhor me acrescente outro filho, conforme vimos em 30:24, na oração que Raquel fez ao dar à luz a José. A ocupação de José, conforme o relato que vemos nesse capítulo que estamos estudando, na verdade a sua ocupação era de um ajudante do seu pai Jacó, nos serviços mais gerais que poderiam ser feitos. O verso 2 diz que ele tinha 17 anos. Benjamim, seu irmão, também filho de Raquel, era bem mais novo. E os outros filhos já eram bem mais velhos. Estavam envolvidos trabalhando no pastoreio das ovelhas e também no pastoreio do gado da família. Os 2 mais novos ficavam em casa. E como vemos aqui, José tinha oportunidade de ir aos campos, levar comida aos seus irmãos e, infelizmente, trazia más notícias do comportamento deles. As notícias eram más. O comportamento dos 10 irmãos, filhos de Lia, de Zilpa e de Bila, eram comportamentos preocupantes. É impossível termos uma ideia do que eles faziam e que práticas eram tão más
que desagradavam a Jacó. Mas você pode imaginar, querido amigo, dentro de uma família de 11 rapazes, de 10 rapazes, vamos deixar José e Benjamim fora dessa situação, quantos nomes pejorativos foram dados a José? Pois que ele cumpriu uma missão de levar ao pai as notícias dos seus irmãos. Veja que José estava numa situação delicada. No versículo 3, nós encontramos a seguinte narrativa. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era filho da sua velhice e fez-lhe então uma túnica talar de mangas compridas. Podemos ver aqui a história se repetindo. Na casa de Isaac também tinha ocorrido essa prática não recomendável, isso é, filhos preferidos. Agora era Jacó que tinha preferência por José e por Benjamim, os filhos que tivera com Raquel. As razões dessa preferência por José é que esse era um filho da sua velhice, da velhice de Jacó, e também era filho de Raquel, a sua esposa amada, agora já falecida. Esses dois fatores faziam com que Jacó amasse mais a José do que a seus irmãos. Mas certamente o que agravou o relacionamento entre José e os seus irmãos foi aquela túnica talar colorida de mangas compridas que Jacó mandou fazer para José. Essa era uma túnica muito especial, conforme veremos em 2 Samuel 13:18. Era, na verdade, uma vestimenta real, algo diferente, algo muito especial. Os pais devem ter muito cuidado para não provocar ciúme nos filhos. Nenhuma preferência ou favoritismo deve haver. Essa túnica colorida e de mangas compridas piorou ainda mais aquela situação. O uso daquele traje especial, daquela túnica multicolorida, era como que um insulto aos irmãos de José. Diz o verso 4 o seguinte: vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram-no e já não lhe podiam falar pacificamente. Imagine essa situação. Você consegue imaginar o ambiente naquela família? Com certeza não era um ambiente harmonioso. E o resultado da discriminação não foi outro. José era amado pelo pai, mas era odiado pelos irmãos. Existe esse tipo de problema em nossos dias? Sim, é claro que sim. Existe no lar, no trabalho, na sociedade. Existe até na própria igreja. Existe esse problema por toda a parte. E a Bíblia chama isso do quê? De pecado, exatamente isso. E o pecado é a ruína do indivíduo, do lar, da nação, da igreja. E Cristo, nós sabemos, é a única resposta para o problema do pecado. Mas o texto prossegue nos versos 5 a 8, nós temos o seguinte relato. Teve José um sonho e o relatou aos seus irmãos. Por isso, os seus irmãos o odiaram ainda mais, pois lhes disse: rogo-vos, ouvi esse sonho que tive. E aí ele começa a contar o sonho. Atávamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé. E os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isso, muito mais odiavam por causa dos seus sonhos e de suas palavras. O que está acontecendo com José? O que estava acontecendo com esse rapaz, 17 anos? Por que ele se expunha tanto, contando aos seus irmãos sonhos como aquele? Estaria ele insultando os seus irmãos? Certamente não. É preciso que a gente entenda bem a atitude de José aqui. Pelo que veremos nos futuros estudos, ele era um rapaz de bom caráter, ele possuía uma personalidade bondosa. O que acontecia com José era que ele sempre foi um menino, uma criança protegida pelos seus pais. Raquel era a esposa que Jacó mais amava. Durante muitos anos esperaram por uma criança, até que Deus ouviu as suas orações e veio José, a quem eles amaram de todo o coração. Depois, Raquel morreu no nascimento de Benjamim, e então Jacó concentrou toda a sua afeição
a esse menino chamado José. E assim ele se tornou o filho predileto de Jacó. Mas, querido amigo, você consegue perceber como as ações de José foram afetando toda a sua família? No verso 2, parece que José trazia as mais tristes e más notícias apenas dos filhos de Zilpa e dos filhos de Bila. No verso 4, vemos que o ódio contra José já era partilhado por todos os outros filhos de Jacó, isso é, também pelos filhos de Lia, os 6 filhos de Lia. E no verso 10, aí nós vemos então que o próprio pai, o próprio Jacó, também o repreendeu pelo sonho que tivera. Na verdade, querido amigo, temos que reconhecer que as próprias circunstâncias familiares não favoreceram a formação moral e espiritual de toda aquela família, de todos aqueles rapazes. Levado pelo engano de Labão, Jacó foi obrigado a casar-se com Lia, a moça que ele não amava. Depois, Jacó casou-se com quem realmente ele amava, isso é, Raquel. Ora, esses filhos de Lia com Jacó foram vítimas de uma circunstância anormal. É claro que o pai sempre cuidou de todos e a todos amava, cumprindo para com eles o seu dever de pai. Mas um homem com 2 mulheres, com 2 esposas, é uma situação anormal, principalmente para os filhos, e eles sofreram as consequências dessa situação. E essas consequências nós vemos refletido nessa relação entre esses filhos das mulheres que Jacó não amava e os filhos José e Benjamim de Raquel, a quem Jacó amava. José, então, com 17 anos, conhecia muito pouco da maldade dos seus irmãos. Nem podia medir também o ódio que eles tinham. Cremos que, de modo simples, José ia até os seus irmãos nos campos e ia conversar com eles, levando-lhes comida e contar-lhes os seus sonhos, sem nenhuma pretensão de feri-los ou magoá-los. Longe estava ele de pensar no perigo a que estava se expondo a cada vez que se juntava com seus irmãos. É possível imaginar que José era o típico rapaz protegido ou até super protegido pelos seus pais. E como tinha uma boa índole, não percebia a maldade dos seus irmãos. Mas sua presença, suas palavras, seus sonhos despertavam bastante ódio nos seus irmãos. E o que José ouvia e via de errado no comportamento dos seus irmãos, ele levava ao conhecimento do seu pai Jacó. Na verdade, ele fazia isso por obediência ao pai. Seu primeiro dever era com Jacó, seu pai. Então, sem medir direito as consequências que isso poderia trazer, ao invés de ter uma atitude de solidariedade com um grupo de irmãos, José relatava todas as atitudes dos seus irmãos para com Jacó, seu pai. Podemos considerar Jacó como um pai que exigia isso de José, e isso trazia grandes complicações. Podemos considerar também José como um jovem de uma natureza simples, mas isso não significava que ele não soubesse o que era errado no comportamento dos seus irmãos. Só que ele não imaginava a grande maldade e ódio que havia nos seus corações. José, então, tinha tido um outro sonho. E ao relatar esse outro sonho, conforme nós vemos nos versículos 9 a 11, em que via o sol, a lua e 11 estrelas se inclinando perante ele, e ele teve uma dura repreensão do próprio pai, do próprio Jacó, embora o texto diz que o pai, depois, considerava o caso consigo mesmo. Veja só, querido amigo, apesar da crítica de Jacó, esse sonho de José foi muito interessante, porque, como veremos posteriormente, esse sonho se cumpriu literalmente. O pai entendia que aquele sonho poderia ser uma profecia de algo que se tornaria realidade algum tempo depois. Nada era impossível a Deus. José apenas sonhou e contou o sonho. Que culpa tinha ele de sonhar? Era muito jovem e se sentia livre para contar o que sonhou, sem com isso querer insultar ninguém. Que culpa tinha ele de sonhar? Talvez a sua culpa, mesmo sendo jovem e sem experiência, foi logo contar
aquilo que sonhara, sem ter primeiro se aconselhado com seu pai, verificando se era prudente ou não contar aquilo que sonhara para os seus irmãos. Na verdade, a sua culpa foi que lhe faltou prudência. Querido amigo, muitas vezes essa é a grande culpa dos jovens. Falta-lhes paciência e prudência. Que Deus nos abençoe a sermos uma bênção para a vida dos mais novos, evitando-lhes problemas e dificuldades. E que os jovens que nos ouvem possam entender quanto é sábio se aconselhar com os mais velhos e agir sempre com prudência. Mas o texto prossegue, encaminhando-nos para a última parte do nosso estudo. Vemos nos versos 12 a 14 um relato, na verdade, um pedido de Jacó a José. Vai agora e vê se vão bem os teus irmãos e o rebanho, e traze-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. Os irmãos de José estavam pastoreando os seus rebanhos muitos quilômetros afastados da sua casa. Estavam com seus rebanhos em Siquém. Querido amigo, você se lembra do ocorrido em Siquém? É isso mesmo, isso mesmo. Ali houve aquele morticínio todo feito por Simeão e Levi contra os siquemitas. Jacó, mesmo estando em casa, estava preocupado com os seus filhos e com seus rebanhos. Pediu então a José que fosse ver como eles estavam e lhe trouxesse notícias. José prontamente obedeceu. Não havia preguiça, não havia indisposição. Corajosamente ele se colocou pronto a obedecer. Poderia ter se recusado, alegando que seus irmãos não estavam recebendo bem e que estavam em um lugar muito longínquo. Poderia ter apresentado qualquer uma outra desculpa para não ir, mas não. Ele colocou-se inteiramente à disposição do seu pai. Jacó, embora lhe designava tarefas mais fáceis, não deixava que José ficasse em casa sem fazer nada. Desde cedo deveria assumir responsabilidades. Apesar de não usá-lo como usava os outros filhos em atividades mais pesadas, empregava-o certamente para determinados trabalhos, porque isso faz bem e é parte do treinamento que se dá a um filho. José, na verdade, era corajoso, pois se dispôs a vencer a distância dos campos em busca dos seus irmãos. Mas, dessa vez, ele se perdeu. Nos versos 15 a 17, temos o seguinte relato. E um homem encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou, que procuras? Respondeu, procuro meus irmãos. Dize-me onde apacentam eles o rebanho. Disse-lhe o homem, foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos até Dotã. Então José seguiu atrás dos seus irmãos e os achou em Dotã. Na verdade, querido amigo, Dotã ficava realmente distante dali, e então José tinha que ampliar a sua caminhada. Ele venceu os obstáculos e as distâncias no cumprimento do seu dever, na sua obediência para com Jacó, seu pai. Depois de haver procurado bastante os seus irmãos em Siquém, sem encontrá-los, poderia ele ter voltado para casa, pois recebera informação de que seus irmãos tinham saído de Siquém. Tinham ido para um outro lugar, um lugar chamado Dotã. Mas José era perseverante. É uma das condições de vitória em qualquer das situações da vida, a perseverança. A perseverança é uma característica muito importante. José perseverou na busca dos seus irmãos até que os encontrou em Dotã. Mas mal sabia ele o que iria encontrar junto com seus irmãos. Eles ficavam completamente cegos, como que feras humanas quando algo ocorria em desacordo com as suas vontades, e também quando eles eram provocados. Eles ficavam incitados de inveja e de ciúmes. E assim, querido irmão, não são esses ainda os mesmos sentimentos responsáveis por muitas tragédias nos nossos próprios dias? Aí, nos versículos 18 a 24, nos dão conta do plano maldoso que os irmãos de José bolaram, tramaram, enquanto ele vinha ao encontro deles, trazendo alimentos e querendo saber das novidades. Então, veja só, enquanto José se aproximava, estava chegando cada vez mais próximo dos seus irmãos, cresceu a ideia entre o grupo de irmãos, entre os 10 irmãos mais velhos, cresceu a ideia de matá-lo, entregar o belo traje que ele tinha, manchado de sangue, entregá-lo a Jacó, dizendo que ele tinha sido morto por um animal qualquer no campo. Mas José foi salvo por Rúben.
Rubem impediu que os seus outros irmãos o assassinassem. Rubem, o filho mais velho que tinha desrespeitado o pai, deitando-se com Bila, a concubina de Jacó, teve uma atitude de sensatez e impediu o assassinato. Não impediu, entretanto, a revolta dos seus irmãos contra José, que finalmente foi despido de sua túnica, daquela linda túnica que ele tinha, e foi lançado num poço vazio para morrer à míngua, sem água. Prezado amigo, por mais modesto que você seja, por mais humilde que você pareça, nunca poderá escapar do ciúme e da inveja dos outros. Ninguém podia ser mais humilde do que Jesus, mas os evangelhos dizem que os homens o condenaram por causa da inveja e do ciúme. Deus condena na sua palavra esses sentimentos violentos da natureza humana. Os irmãos de José tiveram exatamente esses sentimentos de inveja e ciúme contra José. Devemos, nós, ter muito cuidado para não nutrirmos esses sentimentos e ficarmos sempre alertas para não provocar também esses sentimentos em outras pessoas. As consequências podem ser desastrosas. A continuação dessa história nós faremos no próximo programa. Eu quero convidá-lo para estar conosco, então. A minha oração é que essas lições aprendidas nesse estudo possam ajudá-lo a ter uma vida ainda mais agradável a Deus. Terminamos esse estudo com gratidão em nossos corações. Gratos a Deus e gratos a você por sua sintonia. Aproveite agora e anote o nosso endereço. Que Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Sem igual, salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.